Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira jornada Saber Relojoeiro, primeira jornada do curso de relojoeiro no Brasil, onde você vai aprender 100% online as aulas práticas. Eu vou te explicar tudo sobre dois mecanismos, todo o procedimento, como montar um mecanismo quartz e todo o procedimento de montar um mecanismo automático. Para você sair dessa zona de conforto, você vai ir além, você vai começar a aprender tudo como funciona um mecanismo de um relógio. Vou estar te explicando minuciosamente como funciona a desmontar, a fazer essa lubrificação, a você achar os pequenos defeitos. Isso não é um bicho de sete cabeças, mas tudo isso só depende de você. Tudo que você quer, você consegue. O ser humano, ele é capaz de tudo. Eu não tenho, tipo, aquela mesa bonitona assim, de relojoeira, aquela coisa, né? Eu sonho futuramente, né? Mas sim, eu faço com o que eu tenho, eu não deixo de fazer por isso. Do curso, colar as cifras, colocar ponteiro, eram coisas que eu nunca tinha feito. E quando eu comecei a fazer, mas meu pai falou assim, mas tu sabe? Tem certeza que tu sabe? Aí quando você faz e mostra, ele já, né? Meu pai é assim, a gente tem que fazer e mostrar, né? Não ficar muito falando pra ele não sabe, não. Ele só acredita no que ele vê, só. Meu nome é Antônio Eurilan Costa. Como vocês sabem, todo relojoeiro, a profissão ela é passada de família, né? É de pai para filho, de tio para sobrinho, algum membro familiar. Comigo não foi diferente, foi de tio para sobrinho. No caso, o meu tio, ele me ensinou a profissão, veio passando para mim. Aí, ao longo disso tudo, eu tive outros professores. Eu sou natural do Ceará, lá no meu estado é no Ceará. Sou da cidade de Mombaça, sou do sítio, venho do sítio. Vim parar aqui, sou aqui da região de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei aqui em 1990. Muito frio, eu cheguei novo, né? Eu tinha 8 anos de idade e a situação era muito difícil, então eu tive que trabalhar muito cedo. Então, o que eu cheguei aqui e comecei a fazer? Não tinha o que fazer, tinha que ganhar um dinheiro, porque para minha própria sustentação, né? Então, assim, o que eu fiz? Fui sair batendo porta em porta, achei uma casa para me lavar uma calçada, comecei a lavar uma calçada para um casal de idoso. Tinha um senhor que fabricava vassoura, fui vender vassoura para ele. Resumidamente, com 10 anos de idade, eu já estava dentro da profissão. Por quê? Porque meu tio tinha uma pequena banquinha com as ferramentas, que ele trabalhava com o japonês foi embora, deixou para ele e ele deu continuidade naquela relojoaria, naquela pequena situação, aquela dificuldade, né? Então, ali foi que eu aprendi, eu e ele dividindo a mesma banca, né? No caso, ele professor e eu aluno, né? Tinha pegado eu para trabalhar com ele, eu tinha apenas 10 anos de idade. Como passou-se 3 anos, aos 13 anos, eu tinha 13 anos de idade, já trabalhava consertando relógio. A partir daí, eu comecei a crescer, né? A ter bastante serviço, a ter mais serviço, a loja foi tendo serviço, tal. Passou-se mais de 25 anos. Hoje eu estou com 29 anos na profissão. Acredito que a formação ela é importante, mas hoje em dia as coisas elas vão evoluindo muito rápido. Tipo, você fica 4 anos se formando, quando você acaba de se formar, as coisas já mudaram. Até mesmo a sua formação já ela está vivendo já outra coisa. Então, meu pai sempre fala isso, que a profissão ela é muito importante, porque se você tem uma profissão, você nunca fica na mão. Isso aqui pode ser o seu extra, pode ser sua renda, pode ser o seu futuro mais para frente. Por quê? Porque uma profissão ninguém te tira. O conhecimento é dentro da sua cabeça, ninguém consegue tirar. Então isso, a partir de agora, você vai entrar comigo de cabeça nisso aqui. Você pode até comprar uma banquinha. Todo mundo fala, relojoeiro, mas vou gastar muito com máquinas, eu vou gastar muito com ferramentas. Não, você não precisa gastar desse tanto. Com apenas uma banquinha, pouca ferramenta, você vai começar a ter sua própria renda dentro da sua própria casa. Então, ao longo desse tanto tempo que eu trabalho, né, com meu tio na relojoaria, comecei a ensinar pessoas e ensinei presencialmente e eu comecei a pegar paixão. Eu comecei a perceber que a profissão foi se acabando, né, e não tinha como mais
passar essa profissão de pai para filho, de tio para sobrinho, e isso foi ficando escasso. Aonde foi que eu comecei a perceber que com a forma online você conseguiria aprender essa profissão passada de outra forma, de outra maneira, ao longo mais de 25 anos. Eu comecei a perceber que as pessoas começaram a ter dificuldade. Por quê? Porque não tinha mais um professor para poder ensinar, não tinha mais um tio que passou para o sobrinho, não tinha mais o pai que está passando para o filho, né? Inclusive essa profissão está extinta, é uma profissão rara, né? É uma profissão que tem que dar valor, né? Então assim, eu comecei a perceber que a pessoa, ela começava a ter muito retorno, porque ela começava a fuçar, começava a ter que descobrir sozinho, a desbravar sozinho. E o conhecimento não é assim. O conhecimento ele tem que ser passado através de passo a passo, através de maneiras corretas, para você não ter retorno, você fazer um serviço de qualidade, né? E ao longo desse tempo todo, foi onde surgiu o curso Ajustando os Ponteiros. Que o curso Ajustando os Ponteiros, ele traz para você esse passo a passo, ele traz esse conhecimento para você, ele traz toda essa didática que você vai aprender. Como eu conheci o Orlan, foi querendo saber testar circuitos. Eu, assim, aprendi totalmente assim, quase só, né? Porque as pessoas não gostam de ensinar, né? Eu pegava um bocado de sucata e mexia e fazer meio mundo de coisa. Mas eu desisti de mexer muitas vezes por causa que eu não sabia testar as bombinas de relógio. Sim. E nesse curso me ensinou a testar bombina e me deu mais segurança, me deu mais garra, mais força, né? Porque é feito eu disse no começo para vocês, né? Eu falei para minha esposa, né, que eu disse para vocês que a gente até aqui foi por sorte, né? Por sorte, a gente agora vai ajudar a sorte com a perfeição, não é isso? A sorte com a perfeição. E aí apareceu vocês, graças a Deus. 2 pessoas que apareceram, 2 joias não, 3, né? Porque a outra a gente não vê, né? A equipe, né? 3? 3 joias raras, que apareceu 3 joias raras na minha vida, né? A gente não se conhece assim pessoalmente, mas pela internet a gente conhece. Mas um dia tudo pode acontecer da gente se conhecer. Eu tô atendendo as pessoas, aí tô aqui. Feito você já ensinou. Quando a gente estiver consertando o relógio, a primeira coisa a gente bota a tampinha, bota para frente e vai atender o cliente, né? Assim, para poder ganhar o dinheiro. A segurança que me deu daquilo que eu precisava ter no meu comércio, né? Realmente saber lidar com a máquina do relógio, né? Porque eu sabia mexer, desmontar relógio, montar relógio, mas eu não sabia a parte do circuito e da bombina, eu não sabia testar. Então eu desisti de montar máquina e desmontar máquina por causa que para mim não tinha mais interesse, porque eu montava e desmontava, só perdia tempo e não sabia testar o circuito nem a bombina. Aí por isso que eu deixei para trás, né? Mesmo tendo essa experiência todinha, sofrendo, lutando, querendo aprender aí sozinho, os outros me humilhando, vocês deram tudo que uma pessoa, se tiver realmente equilíbrio, ele aprende. E vocês são, vamos dizer assim, humanamente falando, entendeu? Humanamente falando, né? São a minha coroa, entendeu? Porque coroa significa o quê? Mentores. E eu disse aqui na minha família, eu disse, olha, esse curso, enquanto ele tiver, vai ser feito um carro em PVA para mim. Todo ano que a gente vai renovar. E desde o momento que a gente se conheceu, as coisas vêm melhorando cada vez mais, porque eu estou tendo lucro, né? Eu estou conhecendo outros fornecedores de pilhas, baterias, mais barato, mas tá por causa do conhecimento que eu estou recebendo agora, entendeu? Porque agora eu estou tendo mais segurança de vender as coisas, consertar, meu filho do lado, né? De 5 mil a 7 mil. Sim. Aí por isso que eu estou dizendo, com esse curso, e não, vamos dizer assim, se não tivesse normalizado as coisas, aí de vez eu ganhar aquele dinheiro, eu ia dobrar, porque aqui eu encontrei a fonte, entendeu? Com esse mundo online, é muito bom, é 100%. Você vai aprender de maneira correta e vai ter um serviço de qualidade para você não ter um retorno. Você não ter que fazer o serviço e amanhã o cliente voltar e querer te bater porque o seu serviço está errado. Então você vai aprender no curso Ajustando os Ponteiros de forma correta.
uma didática que só o curso Ajustando os Ponteiros tem isso. Em vez de você ficar quebrando cabeça, vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo em outros lugares, em outras plataformas, outra pessoa que fala uma coisa, outro fala outra coisa, enche a tua cabeça de um monte de coisa, de bastante ideia, você acaba ficando sem nenhuma. Informação sempre é tudo. Informação sempre é bom. Mas, por exemplo, o cara esquece do básico. O básico que é o quê? É você trabalhar com máquinas nacionais, com montadoras nacionais, com empresas aqui do nosso país. Aqui que você vai ganhar dinheiro, com isso aqui, ó, entendeu? Procurar o conhecimento primeiro básico. Por que o conhecimento básico? Porque com o conhecimento básico você consegue chegar ao avançado mais rápido. Agora você procura o avançado primeiro, aí depois o básico você não sabe. Então, por exemplo, assim, procura primeiro o básico. Vamos começar primeiro falando do básico, para depois, mais para frente, a gente tá falando do avançado. As informações que você tem que você tem que aprender, primeiro o básico, depois você vai gradativamente subindo para o elevado, subindo para o avançado. Você mesmo que não sabe de nada, você mesmo que é iniciante, o bebê da profissão, você vai aprender dentro de um relógio como esse aqui, ó. Ele tem vários tipos de ganho. Como ganhar dinheiro com o relógio mais simples possível desse aqui. Então, as possibilidades de ganho: troca de passadores, troca de fivela, troca de pulseira, né? Isso gera muito dinheiro, você entendeu? A troca da própria bateria dele, a troca do vidro, troca da coroa, a ponteiro que cai, você vai cobrar para colocar de volta. As marcadores deles aqui, ó, que é a cifra, cai, você vai cobrar para colocar também de volta. O mostrador quebrou os dois pinos dele aqui, você vai cobrar para fixar ele de volta. A vedação que é a parte principal, a vedação do fundo, a vedação da coroa, cobrado também. O mecanismo dele, ao desmontar e montar ele, isso chama-se o procedimento de revisão geral. Isso é cobrado, é um serviço que você cobra, bem lucrativo, né? É um serviço que você não demora muito fazer e é bem lucrativo. Sem falar que tem os pinos, que é o que vem o dia a dia. Todo dia um relógio cai um pino, o cara enrosca na camisa, o cara tá passando por um lugar, bate, cai, você vai sempre estar trocando os pinos aqui. Cada pino desse é um ganho que você tem. Então, isso eu estou contando um relógio só, mas tem muitos relógios como esse que entram dia a dia. Então isso é muito bom. Vou ensinar para vocês 6 passos como desmontar um mecanismo simples como esse aqui, um relógio desse aqui como um relógio simples, uma máquina 2115, fabricação Miyota. Como fazer uma boa revisão num relógio como esse e garantir para o seu cliente que o serviço vai ficar de excelência e não vai ter retorno. Então vamos iniciar falando para vocês os principais pontos onde você vai executar e vai ter o resultado final positivo de uma boa revisão. O procedimento é um procedimento bem simples. Você vai pegar uma chave como essa, uma chave de abrir relógio. Ela tem as marcações no fundo aqui de fenda. Esse relógio é um relógio fundo de rosca, onde você vai pegar essa chave, regular ela e iniciar o procedimento de abertura do fundo. Após iniciar a abertura do fundo, você vai vir apertar num certo ponto dentro da máquina, retirando essa pecinha aqui que a gente chama de tige. Ela tem a tige e tem a coroa, que é essa aqui de fora, e tem a tige que encaixa lá dentro. Então você vai retirar essa pecinha aqui, aí você vai vir retirar o mecanismo, né, que é o relógio, que é a parte de dentro que está aparente. Você vai vir retirar essa parte e colocar ele num suporte de máquina. Esse suporte de máquina você vai vir encaixar de volta essa tige e essa coroa, aí onde você vai iniciar o procedimento de desmontagem do mecanismo. Começando pelos ponteiros. Pega o saca-ponteiro, retira o saca-ponteiro, vira para o outro lado, que é o lado de baixo aqui, aonde você vai iniciar o procedimento de desmontagem do mecanismo. Como você vai iniciar o procedimento de desmontagem do mecanismo? Você vai desmontar todo o mecanismo dele, sendo que ele é composto por duas partes, a parte de baixo e a parte de cima, que é a parte inferior. Aonde você vai desmontar todo o mecanismo. Após desmontar todo o mecanismo, você vai vir colocar ele num recipiente como esse,
com benzina, vai executar com 2 pincéis a lavagem das peças, onde você vai limpar as peças menores você vai limpar com pincel menor, as peças pouco maiores você vai limpar com pincel maior, onde você vai limpar todas as peças. Depois você vai vir fazer a secagem de todas as peças em cima de uma cartolina ou uma folha de sulfite que seja. Você vai vir secar tudinho. Depois você vai vir e vai verificar peça por peça aonde está o defeito, aonde as peças estão gastas, aonde as peças estão com defeito. Se der recuperação, ter como recuperar. Se não tiver recuperação, fazer substituição das peças. Após fazer essa análise das peças que estão gastas, você vai vir lubrificar peça aonde tem os principais pontos, os pontos mais estratégicos da lubrificação, para o mecanismo ter uma perfeição de funcionamento. Após você lubrificar, você vai vir remontar as peças tudo de volta desse mecanismo. Após remontar todas essas peças de volta, você vai vir fazer a última etapa, que é a 6ª etapa, a etapa de teste, aonde você vai testar o mecanismo durante 2 dias com funcionamento perfeito antes de entregar para o seu cliente e ele ter um bom serviço, ter um serviço excelente. Então você anotou aí no seu caderno? Então anota: primeiro passo, desmontagem; segundo passo, lavagem; terceiro passo, secagem das peças, verificar aonde está o defeito; lubrificação, montagem das peças; e 6ª etapa, que é a última, que é a etapa de teste. Você vai fazer o teste durante 2 dias para perceber se o relógio vai estar funcionando perfeitamente ou não. Eu acabei de falar para você os 6 passos para uma boa revisão no relógio, né? No mecanismo, para ficar 100% e não ter pretensão de retorno, não ter como o cliente reclamar do seu serviço, né? Você fazer um serviço de excelência e um serviço bem prestado. Então agora eu estou aqui com essas ferramentas, são poucas ferramentas, né? Não tem muitas ferramentas, onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo e a utilidade de cada ferramenta dessa aqui no procedimento de desmontar e fazer uma revisão geral perfeita e não ter possibilidade de ele vir a dar retorno. Então a gente vai começar o procedimento de desmontar. A gente vai utilizar uma chave como essa, é uma chave comum de abrir relógio, né? Como o fundo é de rosca, a gente vai utilizar uma chave como essa, né? Após a gente utilizar essa chave, a gente vai utilizar aqui um suporte de máquina, né? Que ele vem assim, ó, vem com 12 peças, um suporte desse de máquina comum, um saca ponteiro para fazer a retirada dos ponteiros dele, uma pince, né? Que é uma peça muito importante. Conforme você for desparafusando, né, que a gente vai utilizar também um jogo de chave comum como esse aqui, ó. Conforme você vai desparafusando, você vai pegando a pinça antimagnética e vai retirando, né? O joguinho de chave, que é muito importante, que ela tem várias numerações, desde fina até um pouco mais larga. Dependendo do parafuso, você vai utilizar a menor, dependendo do parafuso, você vai utilizar a maior. Então temos essas jogo de chave de fenda e o principal, que é o recipiente, onde a gente vai colocar benzina e colocar as peças aqui dentro para depois nós fazer o procedimento de limpeza. O procedimento de limpeza é feito com 2 pincéis, esses 2 pincelzinhos aqui, ó. Que esses 2 pincelzinhos você vai utilizar ele, um menor para a peça menor, o maior para as peças um pouco maior. Após você limpar todas as peças no procedimento, você vai utilizar essa bombinha de ar aqui, ó. É uma bombinha que você vai secar todas as peças, cuidado para as peças não voar, né? Minuciosamente secando. Você vai utilizar ela. Após você utilizar ela, você vai analisar, você vai ver as peças, vai dar uma analisada, vai rever, né,
aonde está o defeito, se tem alguma peça gasta. Vamos usar um aparelho como esse no mecanismo eletrônico para fazer o teste de bobina, ver se a bobina está boa, o teste de circuito para ver se o circuito está perfeito, né? A bateria também, utilizar a bateria. Então você vai utilizar um multímetro, né? Um aparelhinho como esse aqui, né? Após você fazer esse procedimento, analisou, ver se tem alguma peça que gasta, alguma peça que chegou a danificar, faça a substituição ou faça a recuperação da peça. Se a peça tiver como recuperar, a gente vai recuperar. Se a peça não tem como recuperar, a gente vai fazer substituição dela para o serviço ficar melhor ainda, um serviço mais de qualidade, né? Então, agora a gente vai para o procedimento de lubrificação. A lubrificação a gente usa dois óleos como esse aqui. Um óleo desse aqui é para relógio automático, que é esse mecanismo aqui. Esse outro óleo aqui é um óleo para relógios quartz, que a gente vai utilizar. Então, todo esses dois óleos, eles são colocados nesse recipiente aqui, ó. Nesse recipiente. É colocado nesse recipiente que ele vai, os dois olhinhos aqui, ó. Você entendeu? Então, vai os dois óleos, um de um lado, um lado é óleo quartz, outro lado é óleo automático. E nós temos aqui a graxa, que é colocado nesse outro lugarzinho aqui, ó, nesse outro recipientezinho aqui, ó. Então, isso aqui é um suporte, é um porta-óleo. Isso aqui é um porta-óleo e porta-graxa. Após fazer todo esse procedimento, a gente vai utilizar essa massinha aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, que chama-se rodico. A gente vai limpar peça por peça, né? Vamos limpar todas as peças e a lupa no olho. Essa aqui é a companheira da gente, que a gente não pode deixar de ter. A gente vai colocar ela, vamos analisar peça por peça, vamos ver, vamos fazer a boa lubrificação correta nele e depois ela no olho para fazer a montagem. Vamos fazer a montagem do mecanismo de volta. Fazer a montagem do mecanismo é um procedimento muito minucioso. Por quê? Porque a partir que você analisou, viu, começou a lubrificar, então tem uns pontos estratégicos para você fazer a boa lubrificação. Onde tem as pontas dos eixos, as coisas minuciosas e não colocar óleo em excesso. Não colocar excesso de óleo para a máquina não ficar pesada ou deixar de colocar óleo, colocar pouco para a máquina ter que vir a dar retorno, né? Então, o procedimento de lubrificação é um procedimento muito correto na hora de montagem de um relógio. Então, esse é o procedimento a fazer. Depois que a gente montou todo o mecanismo, igual eu acabei de explicar, a gente vai para a etapa de teste, que é deixar ele testando aí durante 2 dias, né? E como eu acabei de explicar para você aqui, eu não tenho aqui de ferramenta, todas as ferramentas que eu mostrei aqui, eu não dá R$500 de ferramenta. São barato, ferramentas baratas, ferramentas que você tem fácil acesso de comprar, ferramentas que você vai gastar pouco e vai ter uma lucratividade grande. Você vai conseguir ganhar dinheiro com isso aqui. Então, para você fazer uma manutenção no relógio, muitas pessoas podem estar falando aí, mas você tem que investir muito, você tem que comprar muita ferramenta. Não, essas ferramentas que eu acabei de mostrar, é as ferramentas que vai ser utilizada nesse procedimento da nossa jornada Saber Relojoeiro. Então, lógico que a pessoa está falando assim, mas é ferramentas baratas, tal. Não, as ferramentas que eu utilizo são essas aqui, mas tem muitas ferramentas melhores, né? Não estou falando que não tenha como você... Lógico que se você tiver uma condições financeiras boa, você vai conseguir comprar ferramentas melhores, ferramentas que fazem esse procedimento sem ser manual. É uma máquina de você lavar o relógio, né? Você desmontar, colocar tudo dentro, fazer a desmontagem, né? Só que aí você tem que ter uma condições financeiras um pouco melhor para você comprar
né? Por quê? Porque ela também vai mais produto. Aqui eu estou ensinando o procedimento comum, que é o procedimento de você ganhar dinheiro sem muito investimento. Você ganhar dinheiro com baixo custo, com pouco valor, né? Então, esse procedimento a gente ensina da melhor forma possível para você ter um serviço de qualidade e não ter tanto gasto. Para você entender tudo isso que eu falei para você, eu quero que você entenda que não depende só de mim, depende de você, você ralar, você aprender, você tirar todo esse emocional que você tem e conseguir agarrar durante essa semana. Essa semana, Saber Relojoeiro vai mudar a sua vida, vai melhorar o seu desempenho. Eu quero que você agarre, vamos aprender, vamos ralar. Aqui embaixo você pode estar deixando o seu comentário para você estar colocando o que você achou da aula, que eu vou estar te respondendo. Então não deixe de comentar, deixe sua dúvida aqui que eu vou estar respondendo para você da melhor forma. Vou mostrar para vocês como pessoas comuns, como você, como eu, conseguem fazer uma revisão geral num relógio como esse aqui, como fazer uma revisão perfeita num relógio como esse aqui, sem ter retorno, com a garantia de 6 meses. Todo esse procedimento que eu estou explicando para você dentro da nossa jornada Saber Relojoeiro, você vai deixar de ser apenas um trocador de bateria, você vai deixar de ser não só um colecionador, mas como consertar o seu próprio relógio. Além de você pegar e terceirizar o seu serviço, você que terceiriza o serviço para outras pessoas, você vai fazer o seu serviço e ter uma certa garantia. Você vai ter uma durabilidade de serviço e vai poder passar para o seu cliente uma garantia de 6 meses. Então, para você entender, eu criei o curso 100% online gratuito para você que está aí atrás ver, para você aprimorar suas habilidades. Para quê? Para que você entenda um pouco mais do meu curso, como eu ensino pessoas comuns como você, com pessoas comuns como eu, aprender todo o procedimento do conserto de relógio, desbravar todo esse conserto do relógio. E isso ser não só passado de pai para filho e não de tio para sobrinho. E você ter conhecimento absoluto dentro da profissão e adquirir habilidades para você ganhar mais dinheiro. Quando eu vi o vídeo dele mexendo em máquina, eu falei assim, esse bichinho aqui sabe, então. Aí eu fui atrás, porque não tinha, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi tipo, na internet alguma coisa de vídeo de alguém te ensinando a mexer, a consertar uma máquina de relógio. Eu nunca vi. Né? Então, se não tem no Google, é porque realmente não tem. É tipo assim, uma coisa muito robótica. Entendeu? Exatamente. Tipo, bateria, pulseira, pronto. Se limitava a isso. Querendo ou não, o dinheiro ele tem que entrar, né? Tem que chegar uma hora que o dinheiro tem que entrar para você sustentar. Porque assim, você fica encantada com tudo, né? Você quer comprar tudo, você quer todas as máquinas, você quer tudo para você conseguir fazer, né? Isso. Só que você tem que ir fazendo realmente com o que você tem. Senão, é um curso muito assim, que você tem que olhar e tem que praticar também. Porque se você não botar ali um pouquinho para praticar, não vai dando certo. Perfeito. Né? Sim. Eu acho que todo pessoas para ficar profissional em qualquer coisa, sabe, assim, em qualquer situação, eu acho que em qualquer profissão, você tem que estar praticando diariamente a rotina, né? Tem que ter a rotina diária para você ser bom no que você faz. Lá tem muito esse serviço do dia a dia, né? Pulseira, ponteiro, dá muito. Fixar. Muito. Todo dia tem. Às vezes eu trago 6, 7 relógios só de ponteiro, assim. E hoje você mexe mais com relógio do que com chave. Sim, 1000 vezes mais. Hoje, que legal, cara. É mais relógio do que chave. E igual, por exemplo, você está agora aqui, por exemplo, com nós, 1 mês e meio dentro do curso. Você já conseguiu resolver algum problema para algum cliente através do curso? Ou não? Já. Sim. Mas assim, as resoluções de tudo que foi de ponteiro e colar cifra, agora só passaram, né? Hoje mesmo, tem 3 ali embaixo para mim fazer. Então, vou fazer só quando o bebê dormir. Então, assim, essas coisas a gente já começa a fazer, né? Porque já
é uma garantia do que você já está aprendendo, né? Você tem que colocar na prática mesmo. Realmente ele ensina bem detalhado, né? Eu falei, tá vendo como tem? É porque ele é muito assim, como ele é muito sistemático, ele não existe em nenhum lugar. Não tem, eu te perguntei da borracha, porque assim, não existe nenhum outro canto que vende a borracha. Eu, pai, isso não existe. Na aula do vídeo, do polimento, você nitidamente consegue desenrolar. É um negócio assim que você vendo e fazendo. Uhum. É uma coisa muito autoexplicativa. Então, acho que é uma coisa que realmente qualquer pessoa, se realmente quiser, né, aprender, consegue sim. Coloco nem tanta fé quando você diz que tem um curso de relojoeiro, né? É porque tem um curso de relojoeiro. As pessoas não colocam tanto fé nisso. Né? Sim. Exatamente. Até o meu próprio pai, né? Quando eu falei que tinha, ele... mas será que dá certo? Isso, a pergunta que eu recebo Como é que aqui... vai aprender a desmontar uma máquina pela internet? A pergunta... Né? É tipo assim, você tá dando as ferramentas para a pessoa ter uma profissão. Então, isso hoje em dia é muito, assim... As pessoas, elas não querem passar o que elas sabem. Na verdade, né? Você vê um relojoeiro profissional, ele não tá a fim de te ensinar, ele não vai te ensinar tudo. Então, se você não procurar meios que você consiga adquirir aquilo ali de uma forma de realmente aprender, você fica para trás. É engraçado, porque quando eu fui comprar o curso, meu pai disse que, não, eu não vou pagar esse curso. Eu falei assim, não estou pedindo para o senhor pagar não, que vai comprar só eu mesmo. Ele, funciona? Eu falei, não sei, pai, não sei se funciona, mas é o único que tem disponível lá. Então, ou é esse ou não é nenhum. Então, pronto. Então, vai ser esse mesmo. Aí eu comprei, né? Aí eu disse, não, mas... Aí ele me viu fazendo as coisas. Não, pode deixar que agora eu pago o curso. Aí eu, Que legal. Que bacana. Já. Tem um aplicativozinho aqui. Para fazer finança, né? Isso, exatamente. Ó, do mês de maio, tá aqui, de tudo que a gente já recebeu, deu 3.107. Isso é tudo só relógio. Oi? Só de relógios, né? Concertos, de tudo, ponteiro, máquina, tudo. Mas aqui é uma pequena demonstração num ambiente como esse, com a luz, um pouco de ferramenta, as ferramentas que eu apresentei anteriormente, né? Como você pode ver, ó, é uma luz aqui, ó, né? Uma pequena luz, né? Então, com esse pouco de ferramenta que você está vendo aqui, tem até uma caixa de palito Gina, né? Não é propaganda não, mas é Gina, entendeu? A ponta dele é mais fina, né? Bomba de ar, né? Algumas ferramentas que eu já tinha apresentado que a gente vai fazer, né? Esse procedimento. E vou explicar para vocês detalhadamente como ganhar dinheiro apenas num relógio só como esse, mas que vai entrar vários relógios. Mas eu vou explicar só num mecanismo Quartz 10 possibilidades de você ganhar um dinheiro na sua casa.